5 verdades sobre Portugal que ninguém te conta, mas prepara aí, senta na cadeira que você vai ficar de boca aberta, porque hoje eu vou te contar. Se você não me conhece, eu sou a Mila Britotti, aqui no distrito de Lisboa, possui um pouco mais. E agora vamos para Vila Nova de Famalicão, várias dicas de como você conseguir também. Então vamos comigo. Primeiro ponto, sua experiência é única. Se ela vai ser boa ou não aqui no país depende única e exclusivamente de você. Na internet existem muitas pessoas opinando, falando que não é para você vir para Portugal, que aqui é muito ruim, que todo mundo ganha salário mínimo, que teve isso aqui no país e não indica que a pessoa venha. Ou a pessoa fala, venha para Portugal porque minha vida aqui é maravilhosa, então a sua vida vai ser maravilhosa também. E a verdade é que nenhuma dessas pessoas estão mentindo e também não estão falando 100% a verdade. Cada uma aqui vai colher a sua experiência e cada um vai ter uma experiência única. Então, qual vai ser a sua experiência? Não tem como saber. Nenhuma pessoa da internet ou seu familiar tem como saber qual vai ser a sua experiência aqui no país. Vou dar um exemplo para você ter uma noção prática. No mundo existem pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas, ok? Uma pessoa que é extrovertida, uma pessoa falante, que não tem vergonha, chega a dar o currículo em qualquer lugar. Essa pessoa, numa experiência de trabalho, talvez consiga trabalho em dias, se não conseguir trabalho no mesmo dia. Enquanto uma pessoa introvertida, uma pessoa que não fala muito, que é vergonhosa, tem vergonha até mesmo às vezes de sair de casa, vai para uma entrevista, não é muito de abrir a boca, de falar as qualidades e tal. Essa pessoa talvez demore um mês ou até meses para conseguir um trabalho simples. Mas não para por aí os exemplos não, tá? Peraí que eu vou te dar outro exemplo. Outro exemplo é grau de conhecimento referente à documentação. Por exemplo, uma pessoa que só sabe o que é visto, NIF, NIS, chega aqui no país, tem aquele conhecimento sobre Portugal mais básico. Vai ter outra experiência do que uma pessoa que, por exemplo, você sabe como troca a sua carta de condição brasileira para portuguesa? Você sabe como solicitar o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres? No Estatuto pede certificado de nacionalidade. Você sabe o que é certificado de nacionalidade? Aonde conseguir esse certificado de nacionalidade brasileira? Você sabe quais são os requisitos obrigatórios, eliminatórios que precisa estar no currículo? Se não tiver aquele requisito obrigatório no currículo, o entrevistador nem sequer olha teu currículo? Então, por exemplo, uma pessoa que sabe as informações, mas sabe as informações básicas, vai ter uma experiência completamente diferente de uma pessoa que sabe as informações com muito mais propriedade, de forma muito mais profunda, porque com certeza a pessoa que sabe mais informações com mais propriedade vai ter uma experiência muito melhor aqui no país. Sem falar em outras questões também, como por exemplo, as pessoas que só aceitam trabalhar na área dela e aquelas pessoas que chegam abertas, tipo, tem uma área muito boa, mas por algum motivo chegou aqui no país e não conseguiu trabalho na área dela. E a pessoa, tipo, sabe que tem que trabalhar e se joga em qualquer trabalho, não tem problema, vai para uma construção civil, vai para uma restauração. Às vezes, uma pessoa que topa entrar em qualquer área, tipo, tá na sua área em 3 meses. Porque, por exemplo, entrou na construção civil, mas lá na construção civil conheceu o cara que era dono de empresa de logística e a pessoa foi trabalhar lá na parte portuária, que não tinha nada a ver com a construção civil, mas conheceu um contato que jogou ela pra lá. Enquanto uma pessoa que tá só procurando na área portuária demorou 6 meses, 1 ano e não conseguiu trabalho. Então, tudo isso conta na questão da experiência, como também a parte do saber ouvir. Existe muita diferença, por exemplo, as consequências de uma pessoa que chega aqui, encontra algo ruim e só fica reclamando referente àquilo, e a outra pessoa que chega aqui, encontra algo ruim, procura ver as outras opiniões, procura aprender com os outros, e o que o outro fala, ela escuta, absorve e filtra. Filtra o que é viável para ela, o que não é viável, e o que não é viável ela não joga na cara do outro, falando, Nossa, mas eu não concordo contigo, eu quero que você se acabe no mundo. não, uma pessoa que sabe escutar e filtrar. Com certeza essa pessoa vai ter uma experiência completamente diferente daquele que só reclama e que só fala mal do outro. Segundo, recém-chegado com dinheiro limitado que vai direto para Porto, Lisboa e Cascais, só se ferra. Ah, mas essas são as 3 maiores cidades de Portugal. Maior cidade, maior oportunidade. Ah, mas porque nessas cidades... Deixa eu te falar um segredo, meu amor. Um segredo não, uma verdade que ninguém te conta. Essas cidades estão super inflacionadas na questão do aluguel. Os aluguéis estão caríssimos. Então, como por exemplo, se você for para uma cidadezinha pequena, né, uma cidade, nem preciso falar de interior, uma cidade ao redor ali, né, uma metropolitana, como a gente chama no Brasil, ali ao redor, por exemplo, você acha uma casa boa por 500 euros, ok? 600 assim,
muito dinheiro, 600 euros, 500 euros, você acha uma casa boa. Aí tu vai pra essas cidades, você vai pra Porto, pra Lisboa, pra Cascais, até o Algarve no verão, 500 euros, você não acha nada além do que um quarto. Se tiver janela, dê glória a Deus. E aí a pessoa vem com dinheiro limitado, aí pensa, É porque eu vou pra essas cidades porque tem mais oportunidade de trabalho. não tem. Realmente, comparado a uma cidade de interior, ela tem muito mais oportunidades de trabalho. Mas se você vem com a mente aberta de entrar em qualquer trabalho que seja honesto e que pague suas contas, e aí aos poucos você vai se adaptando e tentando entrar na sua área aí de forma gradual, você vai ver que realmente as portas vão estar muito mais abertas do que você ir direto para essas cidades, que você vai ganhar o mesmo salário, tá? Morando em cidade pequena, com uma diferença aqui. Na cidade pequena, você paga metade do aluguel que você tá pagando, ou que você iria pagar nessa cidade maior. Então a realidade é, você, recém-chegado, que tá vindo com o dinheiro limitado ali, você não tá vindo com muitos euros na conta, meu irmão. Ainda por cima, seu dinheiro tá em real. Deixa eu contar um negócio. Porto, Lisboa, Cascais, Algarve no verão, pode até ter mais oportunidade. Mas também você vai deixar seu rim direito ali só no valor do aluguel mensal. Dou 3 meses para seu dinheiro ir embora. Terceira realidade, hoje em dia, ninguém mais escolhe cidade. A gente escolhe distrito e a cidade é que escolhe a gente. E essa aí você pode ver até com seus próprios olhos. Vários comentários no meu canal do YouTube, no meu Instagram, pessoas me mandando direct perguntando: Mila, eu quero ir pra tal cidade. O que é que você acha de cidade X? Porque eu tô saindo do Brasil com tudo e vou pra cidade Y, que eu gostei muito da cidade. Deixa eu te falar uma verdade. Nem quem é nativo daqui tá escolhendo a cidade que vai morar. Por quê? Não só Portugal, tá acontecendo no mundo inteiro, mas eu tô falando de Portugal porque o meu conteúdo, o meu nicho é sobre Portugal. Se você quer ver sobre o Japão, você vai ver o nicho sobre o Japão. E quem faz conteúdo sobre o Japão? O meu é sobre Portugal, ok? E a gente tá passando por uma inflação muito grande aqui no mercado imobiliário. Então, sim, o valor dos aluguéis estão bem altos. Por conta disso, principalmente no verão, talvez você chegue em cidades e você não ache um único sequer aluguel disponível naquela cidade. Somente se não for uma cidade muito grande. E se você encontrar, o valor vai estar absurdo ou as condições vão estar absurdas. Tipo o proprietário pedindo 10 calções, não sei quantas rendas. Então, assim, vai estar uma situação insustentável. Então, hoje em dia, o que é que eu aconselho para quem está vindo e quem está vindo com consciência está fazendo? Chega aqui, estuda sobre todos os distritos. Vê qual é o distrito que mais te agrada. Distrito é como se fosse equivalente ao estado do Brasil, vamos assim dizer. Não é exatamente essa a lógica, mas a gente põe assim para ficar mais fácil no entendimento. Aqui em Portugal, você consegue tranquilamente atravessar o país em um dia, tá? Se você pegar de norte a sul, você consegue atravessar em um dia tranquilamente, na sobra horas. Ou seja, é um país pequeno. Não tem problema, por exemplo, se você pegar no distrito de Braga, né, e conseguir um trabalho num lugarzinho mais afastado. Com o carro você faz em 20, 30 minutos. Mas enfim, o que é que acontece? Você estuda todos os distritos da região, o distrito que mais te agradar, que mais for ali referente ao seu perfil, aí sim, você vem, tá? Aluga um cantinho, um hotel, um Airbnb, se você não alugou relocation, aluga ali um local e procura em todo o distrito. Se possível, até abre mais. Tá? Por exemplo, você está ali em Braga, procura Braga, Porto, Viana do Castelo, são distritos próximos, Braga, Vila Real, distritos vizinhos. E aonde você encontrar aluguel com bom preço, em boas condições, aí você se joga. Porque, sendo sincero, trabalho aqui não é a dificuldade. A dificuldade hoje está sendo encontrar um cantinho para botar tua cabeça embaixo e que você não deixe um rim lá. Quarta realidade, eu acho que essa você vai querer arrancar minha cabeça. Portugal não vai mudar a sua vida. É isso mesmo, Portugal não vai mudar a sua vida. Se você tem problemas no Brasil, não ache que você vai entrar num avião e esses problemas simplesmente vão desaparecer, vão deixar de existir. A imigração vai muito além de fugir de um problema. Ok, eu entendo que a realidade do Brasil é muito complicada. Os trabalhos são complicados, os salários são complicados, escala 6 por 1 por R$1.500 é difícil de viver. Ok, esse é um ótimo motivo. Agora, você sair do Brasil porque você está fugindo de uma realidade, de não conviver com algo, disso, daquilo, uma pessoa específica, enfim, não vai resolver sua problemática. E outro, porém, é quem não tem também educação financeira no Brasil não vai, como passe de mágica, aprender e adquirir aqui em Portugal. Muito contrário, se você tem dificuldades de organizar as suas finanças no Brasil e se manter com o seu dinheiro do Brasil, eu sei que é complicado, mas se você não tem uma noção mínima de organizar suas finanças, aqui isso vai piorar 10 vezes mais. Porque aqui o poder de compra é muito maior e o custo de vida você vai ver que é relativamente muito mais baixo. Então a chance de você se perder juntando com a facilidade de financiamentos, porque aqui não tem score, então no momento que você faz o perfil, você consegue financiar 10 coisas ao mesmo tempo.
né? Que no Brasil, muitas vezes a gente não consegue, porque uma vez que a gente financia uma coisa, a gente fica travada para financiar a segunda. E aqui não é por score, é por perfil. Então, no momento que você faz seu perfil, você consegue financiar 10 coisas ao mesmo tempo. E esse é o porém. Mesmo que você tenha essa porta aberta, você precisa ter esse discernimento de não é porque que ela tá aberta que você tem que usar, que você tem que gastar. Então, precisa pôr a cabecinha no lugar. Quinta e última realidade, eu deixei a polêmica pro final, mas deixa eu te contar um negócio. Tá gostando desse vídeo? Deixa seu like, tá? Basta clicar nessa mãozinha assim, ó, que tem aqui embaixo do vídeo, não custa nada e dura apenas 3 segundinhos, de graça. E você tá falando pro YouTube que esse vídeo foi super legal, o conteúdo foi interessante e você gostou dele, tá? Ai, mina, mas eu tô assim, eu não gostei, mas também não desgostei, tô meio assim, ó. Você vai clicar no like também, porque você tá meio assim, tá? Basta clicar nessa mãozinha aqui e se inscreve no canal. Aqui do lado vai aparecer um botão vermelho escrito inscreva-se ou inscrever-se, basta clicar, pronto, e você já está inscrito no canal. Também não custa nada, dura 3 segundos, 4 segundos no máximo, que é só clicar no botão e apertar o sininho e você já está inscrito e não perde nenhum conteúdo e eu sempre te mantenho atualizado com notícias e informações úteis sobre Portugal. Agora vamos à quinta verdade. Segura essa. Pessoas que acham que o outro tem que ajudar ela, principalmente de graça, são as pessoas que mais recebem golpe aqui. Ah, e as carentes também, tá? Se você não sabe lidar com sua solitude, com sua convivência de você com você mesmo, ô meu amor, prepara que essa sua carência vai lhe fazer levar um golpe atrás do outro. Isso vale pra todos, tá? Vamos lá. Se você tem um parente aqui em Portugal, que eu escuto muito, Ai, meu, porque eu vou pra Portugal e meu tio, meu primo, minha prima, meu amigo que mora aí em Portugal vai me ajudar, então eu já tô indo aí, certeza que eu vou dar certo. meu amor, primeiro, ou você vai levar um golpe, ou você vai ser aquela pessoa que fica falando mal dos outros na internet, falando mal daquele parente, porque o parente não te ajudou. Na verdade, deixa eu te contar um negócio. Por mais que a pessoa seja seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio, não importa. Ninguém tem a obrigação de te ajudar. Principalmente de graça. As pessoas aqui têm os próprios demônios dela para enfrentar, têm as próprias dificuldades delas para vencer. Então, assim, o tempo que a pessoa gasta, por exemplo, para tirar um tempo, acordar cedo, ir com você para as finanças para assinar o seu NIF, tô dando um exemplo. A pessoa vai lá assinar o seu NIF para você de graça. A pessoa faz esse processo para ir nas finanças assinar o seu NIF. Você tem noção que essa pessoa poderia estar dormindo um pouco mais para ir mais descansada para o trabalho? Que essa pessoa poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro pelas horas trabalhadas por isso? Ou mesmo a pessoa poderia estar aproveitando um tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, e você está atrapalhando ela de ter esse tempo de qualidade? Outro exemplo, você vai ficar na casa de alguém. A pessoa te convidou, ok, tudo bem. A pessoa te convida para te auxiliar, para você ter uma força que talvez ela não teve no começo. Não significa que ela quer te sustentar. Significa que você tem no máximo 10, 15 dias para tomar o teu rumo e seguir tua vida. É isso que você tem. E se você passar disso, você está sendo incômodo. Por mais que você pague algum valor mensal de aluguel, ai Mila, mas é que eu pago 300 euros aqui. Meu amor, você está sendo incômodo, porque antes de você, aquela pessoa não alugava o espaço. Ou seja, aquela pessoa nunca teve necessidade, precisão financeira de alugar o espaço para pagar a renda. Ou seja, ela tá te fazendo um favor. Ela tá pegando um espaço que ela não tinha intenção nenhuma de alugar e tá te cedendo. Você tá pagando um valor para você não ficar de graça, porque você não é filho pequeno dela, né? Então você tá pagando ali um auxílio pelo espaço que você tá utilizando, mas você tá sendo incômodo. Você tá tirando a privacidade da pessoa, sem falar dos gastos de água, de luz, de alimentação, de comida, de tempo. A pessoa às vezes que tá de cueca andando pela casa, pela privacidade, que tá de calcinha com os peitos na rua andando pela casa, você tá lá atrapalhando. E se a pessoa olhar pra tua cara e falar assim, fulano, e aí, quando é que você vai procurar uma casinha, um negócio que você tá... Ai, porque tá difícil. Eu sei que tá difícil. Quando a pessoa chegou, também tava difícil. Mas a pessoa correu atrás até a dificuldade ficar menos difícil conseguir um cantinho. Até mesmo foi para um mais caro. Foi para o mais caro para depois conseguir um mais barato, procurando com calma. O que a pessoa tá fazendo por você é um pequeno braço para te ajudar quando ela te cede uma casa. Ela não tá te querendo que você fique uma vida lá. 1 ano, 2, 3 meses lá. Ela tá te dando um apoio que provavelmente ela não recebeu no começo. E aí, quando a pessoa se estressa, chega no ponto ápice e te cobra a sua saída, ou te cobra, sei lá o que seja, aí essa pessoa se transforma no demônio. Você é uma pessoa ruim, é a pior pessoa do mundo. E no final, sabe o que tá acontecendo? Você que está se achando importante demais. Às vezes a gente precisa entender a nossa insignificância nesse mundo. Nós não somos prioridade na vida dos outros. Cada pessoa tem a sua prioridade, tem a sua vida, a sua família, os seus interesses. E você não está incluso nisso. Uma pessoa te ajudar
significa que ela tá te ajudando, não te priorizando, e nem que você tem que ser o foco principal da vida dela, tá? Isso vale para várias questões e acontece também muito com quem quer ajuda de graça. Muitas pessoas vêm nessa questão, Ah, porque fulano vai me ajudar de graça, vai fazer isso de graça pra mim. e no final, tá aí, ó, o povo tá roubando um dinheirinho por trás e você nem tá vendo, você nem tá sentindo. E a mesma coisa a questão de carência. Muitos têm carência, não conseguem viver sozinho com a própria companhia. Isso aí eu nem preciso dizer, né? Surgem aqueles amigos interesseiros, sanguessuga, vamos pra balada, vamos pra boate, vamos pra não sei o quê, vamos pra festa, vamos pra isso, vamos pra aquilo. E no final das contas, quando você se dá conta, você já gastou 1.000, 2.000 euros e nem sabe como é que foi o dinheiro. Sabe o que foi? A sua carência e a sua mania de Deus de achar que todo mundo tem que te ajudar de graça e parar o tempo dela pra te servir é o que te fez afundar até levar um golpe de um tamanho que você depois não tem como voltar atrás. E é isso, agora eu quero saber a sua opinião aqui no comentário. Qual foi dessas verdades que mais te chocou? Ou você conhece alguma pior do que essas? Comenta aqui pra gente assustar esse povo junto, tá? Comenta aqui a verdade, aquela verdade sobre Portugal que ninguém conta, ninguém fala, mas a gente sabe, fica aqui, a gente sabe que existe. Então vamos abrir o olho desse pessoal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, me segue também lá no Instagram, que é o Mila Britoque, porque lá eu consigo postar informações diárias e vou logo dar um spoiler. Esse vídeo foi sobre as 5 verdades. O próximo vídeo são sobre as 5 maiores mentiras que te contam sobre Portugal. E olha, esse aí vai estar 10 vezes mais polêmico do que esse aqui que eu tô postando nesse exato momento, tá? Se tiver alguma dúvida também, pode comentar, que assim que eu vejo esse comentário eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Ah, peraí. Até o próximo vídeo.